Bíblia aí, mas então ouça o que o pastor vai ler. Diz assim a palavra de Deus. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Agora perceba o início do versículo 5, queria que você se atentasse a esse início. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Verso 8, e Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, o teu leito, toma o teu leito e vai para a tua casa. Vou repetir o verso 11. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, para terminar, verso 12, ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Meus irmãos, como Deus tem tratado os nossos corações nesses dias a respeito dos milagres. Eu sempre tenho que trazer a lembrança dos irmãos a primeira quarta-feira em que nós... Um minutinho só, queridos. Em que nós fizemos essa transmissão, onde nós abordamos, antes de abordar qualquer milagre, nós abordamos o propósito real dos milagres. E a gente aprendeu naquela quarta-feira com o Senhor, com o Espírito Santo, que todo milagre que Jesus operou na terra enquanto ele estava encarnado aqui neste lugar, tudo aquilo que ele fez era uma sinalização de algo maior, de um propósito maior. Ele estava querendo mostrar para as pessoas muito mais do que a cura em si, do que o livramento em si. Ele estava querendo mostrar uma mensagem que sempre estava por trás. Sempre havia um ensinamento no milagre de Jesus. E até hoje, essa é a didática de Deus. Até nos dias de hoje, Ele permite que nós passemos por situações e muitas vezes Ele deixa a gente passar por aquela situação ou até mesmo nos tira de determinadas situações. Mas isso não é o fim da história. Ele sempre tem um ensinamento por detrás dessas experiências. E aqui nesse texto não é diferente. Se a gente analisar com muito cuidado, com muito carinho, e a orientação que eu te dou, e eu queria que vocês que são minhas ovelhas, né, de fato, e vocês que estão aqui também, recebam essa orientação pastoral. Quando você abrir a sua Bíblia para ler, faça mais do que ler. Medite, pergunte ao Senhor, né, assim diretamente mesmo: Deus, o que você quer me ensinar com este texto? O que está por trás deste monte de letra? O que está por trás dessa história? Qual é a essência? Qual é o sentido que o Senhor quer trazer para a minha vida hoje através desta mensagem, desse registro, dessa revelação registrada que hoje eu tenho acesso? Então faça isso. Todas as vezes antes de você ler a sua Bíblia, ore ao Senhor. Se coloque diante do Senhor e diga: Senhor, fala comigo. Eu abro o meu coração, abro a minha mente. Tire as suas travas, né? Quantas vezes, irmãos, a gente está tão atordoado por causa dos dilemas da nossa vida e nós nos enchemos de travas, nós fechamos o nosso coração, a gente se fecha para o ensinamento. Por isso que é importante você, antes de manusear, antes de você mergulhar na palavra, que você abra o seu coração, que você ore, se coloque diante do Senhor e você fala: Senhor, tira as escamas dos meus olhos.
Eu quero ver o que está por detrás, eu quero mergulhar mais fundo que essas letras, eu quero entender o que o Senhor quer falar comigo. Irmãos, e existem muitas mensagens que eu poderia tirar de Marcos 2, de 1 a 12. Olha, se você fizer uma pergunta, pastor, o que você vê nesse texto? Eu vejo fé, eu vejo ousadia. Eu poderia pregar sobre fé, eu poderia pregar sobre ousadia, eu poderia pregar sobre amizade, eu poderia pregar sobre perseverança, eu poderia pregar sobre cumplicidade. Existem vários temas que a gente poderia tirar, né? Até de um versículo apenas, ainda mais de 12. É um texto totalmente rico, muito cheio de mensagens para abençoar as nossas vidas, mas eu quero compartilhar alguns pontos que o Senhor falou comigo. Meu desejo é que você releia esse texto e o Espírito Santo fale com você além do que ele falou comigo. Que ele ministra o seu coração a partir do que ele ministrou no meu, né? Talvez é um erro muito grande quando nós nos posicionamos para ouvir uma mensagem e nós achamos que aquela mensagem ali é tudo que Deus tem para nós. Muitas pessoas se frustram porque talvez Deus tem mais do que as palavras do seu pastor, mais do que as palavras do seu líder ou de alguém que vai ministrar sobre a sua vida. E eu quero te desafiar, depois dessa mensagem, você pegar a sua Bíblia e você falou muitas coisas comigo que eu tenho que vieram do Senhor, mas eu sei que ainda tem mais. Então, fala comigo. E o meu desejo é que o Espírito Santo ele comece a se revelar para você, né? E eu quero te pedir, por favor, depois compartilha comigo aquilo que o Espírito Santo falou com você, né? Aquilo que eu perceber e que o Espírito fez você perceber, me chama no direct, me chama no message. Se você tem meu número de WhatsApp, me chama no WhatsApp, vai ser um prazer a gente conversar. Mas existe um versículo que me chamou muita atenção e é o primeiro versículo que eu quero destacar com os irmãos, né? Para quem chegou agora, nós estamos em Marcos capítulo 2. Esse versículo 5 me chama muito a atenção. Deixa eu fazer um resumo do texto. Jesus estava em casa, muitos estavam em volta, não havia espaço para entrar ninguém de tantas pessoas, né? Aquela aglomeração gostosa que a gente ama e que hoje a gente está impossibilitado de fazer. Nesse dia, Jesus estava com a sua casa, o ambiente da sua residência, todo aglomerado de gente e não dava para passar ninguém. E então 4 homens, meu Deus, que lição que esses homens nos dão. 4 amigos de verdade. A Bíblia diz, irmãos, que existem amigos mais chegados do que irmãos. Existem pessoas que na hora da angústia, que na hora da dor, do sofrimento, eles se revelam muito mais do que amigos. Na verdade, são justamente nas horas de tristeza e de luta, irmãos, que nós entendemos isso. Por isso que você não pode desprezar o tempo de luta na sua vida. Nos tempos de luta, o Senhor sempre quer nos ensinar, nos mostrar. Em toda luta, Deus quer tirar algum tipo de cegueira de nós. E é na luta que a Bíblia diz, irmãos, é na hora da angústia, que nas amizades nascem verdadeiros irmãos. E para estes homens, e não ver nesses homens irmãos, muito amigos. Esses homens são irmãos. Eles não se importavam com a sua própria necessidade. Eles andavam, eles tinham uma vida saudável, eles não tinham, né, talvez, o porquê de fazer aquilo que eles fizeram. Eles talvez não precisavam de um milagre, ou talvez até precisavam, mas eles abriram mão, irmãos. Eles disponibilizaram o seu tempo, eles disponibilizaram a sua força, eles se colocaram numa situação de risco, uma vez que eles subiram no telhado daquela casa, fizeram um buraco. Você consegue imaginar amigos seus fazendo isso pela sua vida, né? Talvez não literalmente assim, mas pessoas que na hora da sua dor, irmãos, se colocaram na brecha por causa de você. Pessoas que na hora da sua dor se colocaram não só em joelho, de oração, mas que na prática foram lá e te abençoaram. Que coração generoso, irmãos, desses 4 amigos. Eu peço ao Senhor nesta noite essa generosidade desses homens no meu coração. Eu queria que você também pedisse isso. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, coloca essa generosidade do coração desses homens no meu coração. Eu preciso abençoar a vida de pessoas,
né? Quantas vezes, irmãos, nós lutamos por causa das nossas causas, nós fazemos campanhas, jejum, oração, nós percorremos caminhos, né, enormes por causa dos nossos projetos e dos nossos sonhos. Mas Jesus, ele nos ensina, irmãos, que vale a pena a gente muitas vezes abrir mão de projetos particulares para abençoar outras vidas. Esses 4 amigos me ensinaram isso, né? Eles poderiam estar ali no meio daquelas pessoas, né, querendo, desejando receber de Jesus um milagre, uma palavra, alguma palavra motivacional ou alguma palavra que traria sentido para a vida deles, mas eles não se contentaram em ver o seu amigo passando por aquela situação, e eles fizeram isso tudo que o texto diz. Se você não leu, Marcos 2, a partir do verso 1 até o verso 12. Eu anotei algumas coisas aqui que Deus falou comigo, eu quero compartilhar com vocês. Primeiro é que a fé daqueles homens abriu caminho para a salvação da vida daquele homem. E eu falo isso baseado no verso 5, porque depois que eles fazem aquela atitude, depois que eles descem aquele homem, a palavra diz no verso 5 assim: vendo-lhes a fé. É interessante que o que trouxe cura para a vida daquele homem não foi só a fé dele, mas se você perceber está no plural. Não se trata apenas da fé deste homem, mas a fé dele e dos seus amigos. Ou seja, olha o que Jesus está fazendo. Jesus está dando crédito não só a este homem que estava em evidência para todo mundo, mas aqueles 4 anônimos que estavam no telhado e desceram aquele homem. E olha o que Deus me falou ao meu coração. A fé da igreja vai abrir caminho para a salvação de muitas vidas. A fé da igreja vai abrir caminho para a salvação de uma comunidade, para a salvação de uma cidade. A fé da igreja vai abrir caminho para a cura definitiva, irmãos, de muita gente. E a gente precisa entender que existe um propósito para essa igreja. Existe um propósito para a igreja de Jesus. Ou seja, maior do que ela mesma está a salvação de outras vidas. O propósito para a igreja é glorificar o nome de Jesus, mas de que forma? Atraindo, promovendo cura nos corações daqueles que estão amargurados, daqueles que estão doentes espiritualmente, dos cativos, dos que estão algemados ao pecado. Esse é o propósito da igreja, irmãos. É manifestar essa vida, é manifestar essa cura que Jesus plantou em nós e nos proporcionou na vida de outras pessoas. Ou seja, a igreja ela foi levantada para que ela exerça uma fé prática e de preferência na vida de alguém. Esse é o papel da igreja. Não é a gente exercer uma fé ou praticar uma fé em prol dos nossos próprios benefícios apenas, mas também para o próximo. E aí quando a gente entende que a fé que a igreja deve promover é uma fé prática, a gente vai entender que nós vamos estar saindo do ambiente da ociosidade, nós vamos estar saindo do ambiente da paralisia e nós vamos nos colocar nas mãos do Deus que fez a obra em nós, mas que também usa as nossas vidas para fazer essa obra na vida de outras pessoas. Aleluia! Deus quer tirar a igreja do seu lugar de comodidade, de paralisia, de estagnação e colocar a sua igreja num lugar de disponibilidade, de ação e de fé prática. Existem pessoas, existem muitos paralíticos, né? Não assim no sentido literal, mas pessoas que estão paralisados pelo pecado, pessoas que estão paralisados pelo vício, pessoas que estão paralisadas por causa de decepções, de frustrações, de medo, pessoas estão paralisadas porque um dia foram traídas e a igreja precisa praticar essa fé na vida dessas pessoas, precisa pegar essas pessoas se for preciso, abrir um buraco no telhado, ou seja, enfrentar qualquer que seja a dificuldade para que a cura venha sobre essas vidas. Nós precisamos aprender, irmãos, a carregar a maca uns dos outros. Meu Deus, isso é forte demais. Nós precisamos aprender que a gente precisa carregar a maca de alguém, a maca, a cama. A gente precisa ajudar alguém. Porque se a gente não fizer isso, irmãos, a gente não vai estar cumprindo com o nosso propósito.
Mas sabe qual é o grande problema? Que muitas pessoas não querem viver isso, porque isso requer tempo. Isso requer disponibilidade. Isso requer, além de disponibilidade, requer disposição, força, transpiração, trabalho. Isso requer renúncia de objetivos particulares. E diante desse mundo individualista onde nós estamos, onde o meu sonho é o que importa, as minhas realizações é o que importa, é difícil, né, para a gente assimilar que eu não sou um fim em mim mesmo. A partir do momento em que eu entrego a minha vida a Jesus e eu quero ser chamado de igreja, eu estou ali não só me colocando numa posição de alguém que recebe a bênção, mas Deus se direciona para nós, assim como disse para Abraão, e diz assim: olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui é tudo para você, então sê tu uma bênção. Nós precisamos ser abençoadores. E é muito fácil a gente, né, chegar a uma conclusão. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem ceifar é exatamente isso que vai colher. É isso que ele vai receber de volta. Então entenda, se você pensar que a sua vida tem que ser um canal de bênção para outras pessoas, automaticamente a sua vida também vai ser uma vida abençoada. Então, a primeira coisa que o Senhor falou comigo, a fé da igreja abre caminhos para a salvação de vidas. Aleluia. Você pode escrever isso aí nos comentários. Quem puder me ajudar aí colocando os pontos, para os irmãos irem assimilando, tá? A fé da igreja abre caminho para a salvação de vidas. Segunda coisa que o Espírito Santo falou comigo é que quando Jesus diz àquele homem, seus pecados estão perdoados, ele não... Olha que interessante isso, irmãos. Aqueles 4 homens descem aquele homem, eu cortei para te explicar, para depois continuar. Descem aquele homem paralítico para que Jesus o cure. Quando Jesus olha para aquele homem e fala assim: olha, a sua fé te salvou, ou perdoados estão os seus pecados, aquele homem ainda não havia sido curado. Perceba no texto, depois quando terminar a mensagem, você vai ler de novo o texto. Lembra que eu combinei isso com você? Jesus não havia ainda curado a paralisia, mas ele libera uma palavra de vida, ele libera uma palavra de perdão, e ele diz: perdoados estão os seus pecados. A Bíblia vai dizer que ali no meio ali daquele povo existia um grupo ali, os escribas, né, que seguiam a tradição judaica, e eles começaram a condenar Jesus por blasfêmia. Ou seja, eles estavam querendo dizer o seguinte: quem Jesus pensa que é para perdoar pecados? E eles são tão covardes que eles não falaram isso diretamente com Jesus. Tem tanta gente assim no meio daquela multidão que está em volta de Jesus, né, irmãos? E se você prestar atenção hoje, estão na igreja hoje grupos que são assim, né, que fazem questão de causar dissensões dentro do corpo, fazem questão de causar burburinhos, fofocas, intrigas, não tem a capacidade, não tem o argumento e não tem a coragem de encarar a situação, mas tem disposição para criar divisão no meio da igreja. Isso é uma realidade que existe hoje ainda. Existem muitas pessoas que se chamam de crente, que se auto-intitulam crente, mas se comportam exatamente como aqueles escribas e fariseus no meio da multidão. Estão ali causando dissensões, divisão, burburinho. Mas como Jesus era uma pessoa abençoada e ele era o próprio Deus, e ele tinha toda a autoridade, ele mesmo disse para os seus discípulos: me dado toda a autoridade no céu e na terra. Ele tinha tudo isso, né? Todas essas virtudes que só o próprio Deus poderia ter. Ele não perde tempo. Jesus, ele não vem, irmãos, à terra a passeio. E eu creio que o desejo do Senhor para nós é que a gente também entenda esse princípio e não esteja vivendo esse período que nós chamamos de vida aqui, né? Vida terrena. Esse período curto aí entre, né, para quem vive bem, não adoece antes, ou não sofre nenhuma tragédia antes, né, ou não é acometido por uma doença, vive aí seus 80, 100, 105 anos. É um período muito curto que nós chamamos de vida terrena. E Jesus quer que você entenda que você não veio viver esse período também por um acaso, ou você não está na terra a passeio.
Existe um propósito na sua vida. Jesus sabia o propósito para a sua vida terrena, e então ele procura aqueles homens que estavam ali fazendo uma dissensão, um racha ali na igreja, alguns motins ali. E o que vocês estão falando aí? Né? Jesus, eu vou fazer de conta que eu sou a Bíblia Mensagem. Né? Jesus, olha, eu vou parafrasear o que Jesus diz. O que vocês estão fazendo aí, rapaz? Fala direto comigo. Qual que é o problema? Por que vocês estão questionando isso? Por que vocês estão questionando que eu não posso perdoar pecados? E nisso, irmãos, aquele homem ainda era um paralítico. Perceba que Jesus ele sempre faz a obra, né, o inverso daquilo que a gente pensa. Né? Jesus ele sempre nos surpreende, porque ele sabe a nossa verdadeira necessidade, irmãos. Ele sabe que não só na vida daquele paralítico, mas principalmente sobre a vida dos escribas. Olha como é que o propósito do milagre começa a se revelar quando a gente medita, quando a gente pergunta ao Espírito Santo. Qual que é o propósito desse milagre? Olha como é que ele começa a encaixar o quebra-cabeça. Jesus poderia fazer como ele fez com as outras pessoas muitas vezes. Olha, levanta e anda, né? De uma vez só, fazer levanta e anda, e ali ao mesmo tempo ele foi curado da sua enfermidade, ele foi livre do seu pecado, é tudo numa coisa só, tudo num pacote só. Mas com aquele homem foi diferente. Antes de Jesus curar o seu corpo, ele diz: perdoados estão os seus pecados. Por quê? Porque o alvo de Jesus primeiro não era simplesmente o paralítico, mas eram os escribas. Eram as pessoas que estavam em volta. Se você voltar no texto, aquela aglomeração que acontecia ali, e eu peço muito a Deus que esse tipo de incentivo e de desejo no coração queime hoje no coração da igreja. Eles estavam aglomerados e Jesus estava pregando o reino. Jesus estava ali falando coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus estava pregando a boa notícia para eles. E por isso que havia aquela aglomeração. Olha que bênção, irmãos. Lembra do tempo lá de Billy Graham? Estádios enchiam para que a palavra fosse divulgada. As pessoas só queriam ouvir a voz do mestre, só queriam ouvir o que Jesus tinha a dizer. E Jesus então se aproveita daquela situação e mira não só no coração do paralítico, mas de todas as pessoas. O que ele está querendo dizer ali? Ele está querendo dizer que ele é Deus, que ele não é mais um profeta como Moisés, como Elias. Ele não é mais um homem de Deus. Eu não estou aqui de maneira alguma desmerecendo a lei nem os profetas, né? Mas sem sombra de dúvida, a Bíblia diz em vários textos, eu gosto muito do texto de Hebreus capítulo 1, que antigamente o Senhor falava através dos pais e dos profetas, mas hoje ele se revela, ele se mostra através do Filho, que é a imagem, né, perfeita, plena de Deus. Jesus está mostrando ali o para que ele veio e, acima de tudo, quem ele era. Eu sou Deus. Eu tenho poder para perdoar pecados. Ou seja, vocês precisam entender a minha identidade. Aleluia. Jesus está mostrando para aqueles homens quem ele era na essência. Glória a Deus. Olha o propósito do milagre se revelando, irmãos. Para carregar a maca de alguém requer tempo, requer disponibilidade, disposição, renúncia de objetivos particulares, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, quando Jesus diz àquele homem, seus pecados estão perdoados, ele não havia ainda curado a sua enfermidade física, porque ele primeiro mirou no coração dos escribas. Ele primeiro mirou no coração das pessoas que estavam em volta. Agora, existe uma outra situação, né, nessa demora de Jesus curar aquele homem literalmente. A Bíblia vai dizer que Jesus então chega para os escribas e fala: por que vocês estão falando isso? Então, só para mostrar para vocês que eu sou Deus e que eu tenho esse poder nas minhas mãos, eu vou dizer para ele também: levanta a sua maca e anda. E a Bíblia diz que aquele homem então se levanta, e Jesus diz: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Meu Deus, irmãos, Jesus ali, ele começou o trabalho, fechou o trabalho com chave de ouro, e as pessoas ficaram de boca aberta. E a Bíblia diz que eles diziam uns para os outros: eu nunca vi coisa assim.
É engraçado assim, no bom sentido. É interessante que a Bíblia diz, o Evangelho aqui diz que todos diziam uns para os outros: nós nunca vimos coisa assim. Isso significa, irmãos, que até os escribas que estavam questionando, que estavam condenando Jesus, chamando ele de blasfemo, até eles estavam dizendo: nós nunca vimos coisas assim. Glória a Deus, irmãos. E eu creio que quando Jesus faz um milagre na nossa vida, Ele faz questão de fazer isso à vista de todos, e é nosso dever testemunhar aquilo que Deus fez na nossa vida. Eu falei sobre a Rede Jovem que está acontecendo às segundas-feiras, irmãos, e tem sido um tempo muito precioso, porque ali, naquele pequeno grupo, muitas vezes nós não temos condições de compartilhar as nossas situações num culto convencional, onde há uma programação e alguém está lá na frente com o microfone, mas às segundas-feiras, quando nós estamos ali em menor número, aquele pequeno grupo, nós podemos então compartilhar as nossas dificuldades, as nossas vitórias. Irmãos, tem sido prazeroso demais. Pessoas estão testemunhando sobre mudanças que aconteceram na sua vida. Pessoas que eram paralisadas pela timidez, pessoas que eram paralisadas pelo medo, hoje estão desenvolvendo ministérios na presença do Senhor. Isso é milagre, irmãos. Isso é resultado de uma palavra de Jesus sobre as nossas vidas. Que palavra é essa, pastor? Toma o seu leito, anda. Pega esse sinal aí da vergonha, tomar o leito. Quando ele carrega o leito, ele não está apenas levando aquele objeto para casa, ele está testemunhando aquele instrumento ali, que é o sinal do sofrimento passado. E ele está dizendo: olha, agora isso aqui não é mais realidade na minha vida. Quando você pega o seu leito e sai andando na frente de todos, isso é testemunho. Isso é você falando para as pessoas a obra que o Senhor fez na sua vida. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, tem uma canção que nós cantamos do cantor cristão, que ele diz assim: conta as bênçãos, conta quantas são. Dizes de uma vez, fale, pregue, testemunhe, não deixe de procurar seu pastor. Pastor, eu quero dar um testemunho na igreja, eu quero falar sobre a obra que o Senhor fez na minha vida. Quem sabe a gente monta ali um grupo de irmãos, na própria reunião de segunda-feira, você pode ir lá, vai ser um prazer a gente ouvir você. Nós queremos ser edificados, irmãos. Todas as vezes que nós mostramos as marcas, as cicatrizes, irmãos, são sinais de vitória, são batalhas que você passou, que você venceu. Cicatrizes não são sinais de vergonha, cicatrizes são sinais de honra, são batalhas que pela dependência do Espírito você venceu, e você precisa mostrar as suas cicatrizes, você precisa dizer: olha, isso aqui, eu quase fui morto, mas Jesus salvou a minha vida. Está vendo essa maca que eu carrego aqui? Isso aqui não é sinal de dor mais. Isso aqui é sinal do milagre. Isso aqui é a resposta de Deus na minha vida. Eu não tenho vergonha de dizer quem eu era, porque agora o que interessa é quem eu sou na presença do Senhor. Aleluia! Agora, eu quero destacar a última coisa com os irmãos. Irmãos, eu espero que vocês estejam recebendo, né? Comenta aí, vai comentando aí, respondendo de alguma maneira. Eu preciso ver que vocês estão vivos, que vocês não estão dormindo, porque eu preciso compartilhar uma última observação que eu recebi do Senhor nesse texto. Olha que interessante, irmãos. Por que Jesus primeiro fala: perdoados estão os seus pecados, do que levanta e toma seu leito e anda? Olha o que Deus falou comigo, irmãos. Seria muito mais fácil para Jesus dizer: levanta, toma o seu leito e anda. Por quê? Porque ele já havia feito tantas coisas lá atrás. Ele já havia curado, não havia dúvida que ele tinha poder para isso. Ele poderia fazer isso. Então, para ele, seria muito mais fácil curar logo, de uma vez por todas, a paralisia daquele homem. Mas quando Jesus, irmãos, fala sobre perdão, sabe o que ele está dizendo ali? Eu não vou desistir da cruz. Meu Deus, irmãos, isso é tremendo demais. Olha que loucura. Pastor, isso não está escrito na Bíblia. Irmão, são coisas que o Espírito Santo dá quando a gente quer mergulhar fundo na Bíblia. Deus falou comigo, irmãos, que quando Jesus fala para eles: olha, os seus pecados estão perdoados, Jesus, na verdade, ele está dizendo assim: eu não vou desistir da cruz.
eu não vou desistir de você. Sabe por que ele está dizendo isso, irmãos? Porque só através do sacrifício do Cordeiro de Deus, o pecado seria tirado do mundo. Só através do sacrifício da cruz, só através do tetelestai de Jesus, do está consumado de Jesus, definitivamente o pecado não teria poder sobre a sua vida. Ou seja, Jesus estava falando, ministrando sobre a vida daquele paralítico, algo que ainda não tinha acontecido, mas que através da palavra dele, isso seria certo. Jesus estava dizendo, a cruz vai acontecer, o meu sangue vai ser derramado, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e essa obra redentora vai acontecer na vida de todo aquele que crê, porque eu não vou desprezar, eu não vou abandonar o propósito, eu vou para a cruz, eu vou me entregar ali, o meu papel é esse. Eu sou o Filho de Deus, aquele que veio e aquele que o Senhor enviou, porque Ele amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra em seus pecados, mas tenha a vida eterna. Jesus está dizendo para aquele homem, eu não vou desistir da cruz, e ao mesmo tempo Jesus também está dizendo, eu não vou desistir de vocês. Meu Deus, irmãos, aqueles escribas não mereciam isso. Aquelas pessoas que estavam ali naquele grupo, fazendo aqueles burburinhos, criando divisões naquele grupo ali, querendo criar intrigas ali, aquele povo não merecia, mas ainda assim, eles não tinham discernimento espiritual, irmãos. Eles não tinham pessoa do Espírito para esclarecer isso a eles, mas é isso que Jesus queria dizer, olha, eu vou para a cruz por vocês também. O meu sacrifício vai abraçar a vida de vocês também. Só o sangue do Cordeiro, só o sangue de Jesus anularia o poder do pecado sobre a vida daquelas pessoas. Meu Deus, irmãos, isso é tremendo. E é com essa palavra que eu quero terminar a mensagem desta noite. As palavras de Jesus quando ele diz, eu não vou desistir da cruz. Perdoados estão os seus pecados. Ele está dizendo, só em mim os seus pecados são perdoados. Só através da minha vida, da minha entrega e da minha ressurreição, o segredo para a sua salvação está em mim. Aqueles homens estavam preocupados ali, com coisas que não tinham nada a ver, mas Jesus estava ministrando palavras profundas sobre a vida deles. Ele nem estava se dando conta disso, não tinha discernimento, mas se cumpriu na cruz, irmãos. A Bíblia diz que quando Jesus diz, está consumado, há um terremoto, a natureza responde ao está consumado. Por isso que Salmos 19:1 vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O está consumado do Senhor, irmãos, estremece céus e terra. Mas o fruto disso tudo é a redenção, é a salvação, é a remissão de pecados. Jesus diz, aquele que passar por mim, aquele que crê em mim, de maneira alguma conhecerá a morte. Muito pelo contrário, passará da morte para a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja paralítico, voltará a andar. Ainda que esteja cego, voltará a ver. Ainda que esteja surdo, voltará a ouvir. Ainda que esteja possesso por um demônio há anos, vai ser liberto das algemas desse demônio. Ainda que esteja sangrando, ainda que não esteja tendo condições de gerar há anos, afligido por uma doença há anos, vai ser liberto, vai ser um receptor, vai ser uma receptora de milagres, porque o meu sangue foi derramado na cruz. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Você está precisando de um milagre nesta noite? Eu quero orar pela sua vida. E enquanto eu vou estar cantando essa canção, eu queria que você colocasse nos comentários a sua necessidade, aquilo que você pode expor. Coloque em poucas palavras, para que a gente possa conseguir alcançar. Mas eu quero clamar ao Senhor nesta noite por um milagre na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Se você ainda não entregou o seu coração a Jesus,
eu quero dizer para você, talvez hoje seja a noite que o Senhor preparou para você, para que você seja curado de uma vez por todas, para que os seus pecados sejam perdoados e que não sirvam mais de condenação para a sua vida. O Senhor quer te libertar.